Eu quero convidar você que está na TV Alma e Consciência, você que está no flaviosiqueira.com, para dar um tempinho para a gente conversar rapidamente sobre assuntos tão essenciais, tão presentes no nosso dia a dia, e a gente nem para perceber, nem para pensar, justamente por serem tão presentes, tão cotidianos e tão simples. Aliás, é impressionante como a gente busca dificuldades. Se você for reparar no seu padrão mental, na maneira que você lida com seus problemas, na maneira que você lida com o seu dia a dia, quantas dificuldades adicionais, problemas que a gente cria, preconceitos, preocupações, e assim a gente vai se auto-sabotando sem perceber. A vida parece bem mais difícil do que é. Os dias vão se tornando mais nublados do que de fato deveriam ser, o dia a dia vai ficando pesado, os problemas maiores do que na realidade são, e só depois que você, lá na frente, passa por eles e percebe como eles são diluídos no tempo, como são resolvidos naturalmente, muitas vezes apesar da sua intervenção, é que você entende que toda aquela carga de preocupação, de energia, de desgaste que você projetou sobre aquele problema era completamente desnecessário. Mas eu quero falar hoje não exatamente sobre os problemas, mas sobre o tempo. Algo cada vez mais valioso. A gente corre para cá e para lá, especialmente nas grandes cidades, e parece não ter tempo para nada. Você se sente assim? Sem tempo para a família, sem tempo para as pessoas que você gosta, sem tempo para ler, para conversar com algum amigo, para tomar um café com alguém, sem tempo para responder um e-mail, sem tempo para descansar, para viajar. E aí você começa a pensar, o que de fato suga tanto o seu tempo ao ponto de você chegar no fim do dia lamentando que o dia tinha somente 24 horas. Quisera fossem 48 ou mais, muitas vezes você pode comentar. Mas será que de fato falta tempo? Quando eu comecei a escrever no meu blog, e eu escrevia textos um pouco mais longos do que normalmente se escreve na internet, eu me lembro que muita gente, ou algumas pessoas, me escreviam dizendo o seguinte: olha, diminua os textos ou os vídeos, diminua os vídeos. Vídeos de 10 minutos, ninguém tem tempo para ver. E aí eu reparava que essas mesmas pessoas que reclamavam ficavam horas, dias, conectados no Facebook, na internet. Cadê a falta de tempo? Ficava muito claro que era um hábito, uma cultura, uma falta de vontade ou de interesse que era projetado na desculpa do tempo, mas não que fosse uma desculpa deliberadamente criada para negar o que de fato gerava a falta de vontade, mas é que a gente se acostumou a colocar no tempo a culpa pela nossa falta de tempo. E a vida vai passando, e as oportunidades vão passando, e as pessoas vão indo embora. As pessoas que realmente importam, aquelas que a gente queria dedicar mais tempo, vão embora. Os filhos, por exemplo. Quantos pais lamentam porque o filhinho, a criancinha, o bebezinho já é um adolescente, ou já se tornou um adulto, ou já se casou, foi embora, foi estudar, foi fazer intercâmbio, foi embora. Eu me lembro uma vez que eu descia no elevador, no prédio que eu morava, o meu filho, na época devia ter uns 3 anos, hoje ele tem 10, e um senhor entrou junto com a gente, olhou para o meu filho e eu me lembro que ele se emocionou, ele ficou realmente tocado, e ele falou assim para mim: olha, aproveita enquanto há tempo, aproveita enquanto ele é assim, porque daqui a pouco ele cresce e não vai mais querer saber da gente. E aí eu agradeci aquele senhor e saí pensando, o que lhe moveu a me dizer isso? E a história dele, né? O que houve com o filho, com o neto? Ele estava falando dele. Um arrependimento, uma tristeza, um lamento, por conta de algo que se foi, que se perdeu, que se diluiu no tempo. Eu estou falando isso por uma razão muito simples. Agora há pouco eu falei sobre a nossa cultura, que nos impede de nos concentrar, nos fixar, nos dedicar, por exemplo, a um texto que está na internet. Quanto mais a um livro, quanto mais a algo que exija mais concentração, mais profundidade. Quem quer?
As pessoas estão o tempo todo conectadas no seu celularzinho, no seu aparelho eletrônico, sem tempo para nada, mas com tempo perdido, com tempo perdendo, com tempo sugado. O que eu queria propor para você hoje é uma mudança nesse paradigma, uma mudança nesse olhar, é uma mudança na maneira como você lida com o tempo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre, ou para questionar sobre se de fato o tempo é como você o percebe. Cada vez mais a gente, pela própria física, é levado a crer, a perceber que o tempo é uma ilusão. Nós vivemos somente em um tempo, e a esse tempo nós chamamos de hoje, de agora, de momento, de instante. É esse tempo que se dilui e nasce, e vem. E vem. A gente marca com o ponteiro do relógio, a gente diz que chama segundos, milésimos, minutos, horas, a gente dá categorias ao tempo, mas de fato, tudo que eu posso falar sobre o tempo que se foi ou o tempo que vem são apenas ou distorções ou miragens, porque nenhum ou outro existirá sem o agora. O que já foi só existiu no agora, o que virá precisa do hoje, para que de fato se torne realidade. Quando eu tenho consciência disso, quando eu entendo que é assim, eu me desloco dessas dimensões onde normalmente nós estamos, projetados no futuro, sequestrados pelo passado, e me fixo no presente, no momento, no tempo que há. Quando eu descanso nesse tempo, quando eu me fixo nesse tempo, quando eu entendo que é nele que eu existo e é nele que eu vou enxergar todos os sinais, as lições, as respostas, as soluções que eu procuro fora do tempo, no passado ou no futuro. Mas quando eu entendo que é agora, eu me pacifico. E eu entendo que não vale a pena e que de fato toda a minha energia, toda a minha dedicação, ou pelo menos grande parte dela, está sendo diluída em miragens e distorções porque elas não estão concentradas no agora. Quando eu vivo no agora, eu tenho a capacidade, eu desenvolvo essa capacidade de perceber no tempo as pausas, os silêncios, os vazios, as quietudes, os espaços onde eu descanso e onde eu enxergo. Essa correria que você se impõe e que você projeta na sociedade, e na realidade é uma projeção, porque só eu que posso conceder que seja a sociedade ou quem quer que seja me imponha qualquer coisa, portanto qualquer imposição, antes de tudo é uma concessão. Sou eu que concedo que o meu tempo seja distorcido, seja deslocado em tempos que não existem, em tempos que não são, em miragens e distorções. Sou eu que me acostumei a seguir a manada, a média, a massa, sem enxergar, sem refletir, sem questionar, sem parar. E aí eu vou tão rápido, tão empurrado, tão cego, tão entorpecido, tão entretido, que eu não percebo o tempo, que eu não consigo enxergar que só existe o agora, que só existe um tempo. Agora há pouco eu falava para você sobre as pausas, os silêncios, os momentos de quietude que o agora me possibilita. E você sabe por quê? Você sabe o que eu quero dizer com isso? Que quando você entende que você só vive hoje, e que é só hoje que eu tenho para evoluir, para crescer, para aprender, para expandir o meu olhar e minha consciência, tudo aquilo que está fora do momento, do hoje e do agora, para mim vai se tornar uma mera distração. Eu perco o interesse ou a fixação no que está fora do meu momento. E no meu momento eu me aquieto, porque eu não tenho nenhuma razão para me tornar ansioso pelo que não é e que eu chamo de futuro, tampouco para me culpar, para me condenar, para me achatar por conta de algo que já foi e que eu não vou mudar e que eu chamo de passado. Sem isso ou aquilo, eu só tenho o agora.
E no agora só me resta me acalmar. E quando eu me aquieto, eu percebo a quantidade de espaços, de possibilidades, de caminhos, de oportunidades que se adensam à minha volta. E já se adensavam antes, mas eu andava tão preocupado, tão ansioso, tão angustiado, tão sem tempo para enxergar, porque eu corria tanto atrás não sei do que eu não via. Portanto, tudo é uma questão de percepção, de enxergar, de entender, de se deslocar ao tempo que é, ao momento onde eu vivo, ao momento onde tudo se torna real e onde os devaneios e as utopias e as angústias naturalmente se diluem sob a luz da consciência que mora no agora. Não há trevas, não há dores, não há distorções, não há utopias que se mantenham diante da iluminação da consciência. E eu só estou consciente, e eu só estou atento, e eu só estou presente se eu aceitar viver no momento. Eu não sei como é que está o seu tempo daqui para frente. Talvez você tenha feito uma pausa aí no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja, para parar um pouquinho na TV, para nos ouvir, na internet. Então, para terminar aí nesse finzinho de papo nosso, eu só queria, independente de onde você esteja, de como será o seu tempo no resto do dia, lhe propor que comece a enxergar e lidar com o seu tempo de maneira diferente, sabendo que não é o que é imposto lá fora, mas é o que irradia aqui dentro, a partir da sua consciência e da sua percepção do único tempo que é real e do que realmente vale, do que realmente importa. É nesse tempo onde tudo se realiza, onde tudo se concretiza. É nesse tempo onde eu enxergo todas as coisas, onde eu aprendo a me aquietar, onde eu descanso e onde eu aprendo a valorizar o que realmente merece a minha energia, a minha dedicação, a minha importância. Esse corre-corre que a gente desenfreadamente projeta para cá, para lá, pro trabalho. Você lembra? Antigamente, hoje eu acho que nem tem muito, mas antigamente aqueles malabaristas de circo que ficavam girando pratos, girando aqui, aí um caía lá, ele corria, outro caía aqui, ele ficava... Lembra disso? Tinha muito na televisão também. Faz tempo que eu não vejo isso, nem sei se tem ainda, mas a gente vive mais ou menos assim. Sem querer que o prato aqui caia, que o outro ali destrua, girando tudo sob ordens de comando que insistem em nos dizer: corra, não há mais tempo, vai lá! E a gente vai, afinal de contas, todo mundo vai. Afinal de contas, é assim para todo mundo. Afinal de contas, as respostas não terminam, as desculpas não cessam. Qual é o seu tempo? Aquiete-se. Viva no hoje, descanse. Enxergue o tempo que você vive. E perceba quanta coisa a correria, a entrega a essa demanda desenfreada lhe roubou. Não só de relacionamentos, de contatos, de possibilidades, mas de percepções, de paz, de silêncio interior. Que você tenha tempo, que você se dê tempo, que você se permita o tempo de enxergar, de se acalmar e de ver. O meu tempo agora é para continuar aqui o meu café, te agradecer, de dizer que o meu e-mail está à sua disposição, é esse que está aparecendo aqui na tela, que a gente possa se falar e crescer sempre juntos. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.